Olá, bom dia, filha amada do Pai. Espero que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que o Senhor coloque a sua boa mão sobre sua cabeça, sobre sua casa, te abençoando em tudo. Amém? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Ontem nós vimos que Abraão, ele tomou ali o seu servo mais antigo, o servo leal, o servo fiel, de sua inteira confiança. Como isso é raro nos dias de hoje, uma pessoa que caminha com você em fidelidade, em lealdade e confiança. Amém? Isso é muito bom. Então a gente precisa preservar essas amizades, elas não caem do céu, elas têm um custo. Elas têm um custo, a sua lealdade também. Porque muitas das vezes nós pedimos lealdade, exigimos lealdade, esperamos lealdade das pessoas, mas nós mesmos não somos leais. Então, se você quer amigos leais, você precisa ser uma pessoa leal. Uma pessoa que vai caminhar, vai guardar segredos, vai ter comunhão, né? Vai ser fiel àquela pessoa, vai preservar a amizade, vai regar a amizade, né? Que a amizade ela precisa ser regada sempre com atitudes, né? Com boas atitudes. Então é isso, querida. Então, o que fez esse servo? Então ele disse assim, ele disse ao servo que fosse buscar, porque ele não queria uma esposa para Isaac, que fosse uma idólatra, adoradora de deuses pagãos. Ele queria um que fosse da sua linhagem, que fosse da terra de Canaã. Então, disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, eu levarei o seu filho à terra de onde vieste, de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, não, cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Ou seja, queridos, a mulher que confirmasse o desejo de se casar com Isaac, ela teria que sair da terra dela e ir morar ali com Isaac. Isaac não poderia ir para aquela terra. Então já complicava um pouco a situação, né? Arrumar uma noiva já não era fácil. Uma noiva para Isaac, então, tinha que ser uma coisa bem mais complexa. E ele continuou: O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado o teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Então o servo colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão e jurou: Eu vou trazer uma esposa para você, para o seu filho Isaque. Porém, se a mulher não quisesse vir, ele estaria desobrigado desse juramento, porque Isaque não iria para lá, né? Então vocês estão vendo que era tudo com muita fidelidade, né? Com muita ordem. E com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Isso era uma forma de selar o compromisso um com o outro. Colocava a mão debaixo da coxa e jurava. Isso era um costume da época de uma aliança de fidelidade, uma palavra empenhada. A palavra do homem era algo de muito grande valor. Empenhava-se a palavra, colocava a mão debaixo da coxa, acabou.
estava selado aquele compromisso entre homens. E então, queridos, o que o servo fez? Ele tinha uma missão pela frente, uma missão muito especial que ele dependia totalmente de Deus. Ele não poderia escolher essa moça com os olhos dele, ele não poderia avaliar com os olhos dele, não é mesmo? Ele teria que seguir única e exclusivamente aquilo que o Senhor indicasse a ele. Ia ser realmente uma missão muito difícil, não impossível, mas muito difícil. Por isso que Abraão soube escolher muito bem quem faria essa missão para ele, porque Abraão já estava muito velho, não suportaria aquela viagem tão longa. Ele não ia mandar Isaac, porque Isaac era um jovem e ele poderia ter uma escolha que não fosse boa. Poderia se encantar apenas com a beleza, apenas com o lado exterior, apenas com uma condição exterior, com o desejo da sua alma, da sua carne, né? E nós vemos aqui um princípio muito interessante, que casamentos, é claro que nos aproximamos do nosso cônjuge, do nosso futuro cônjuge, das pessoas que nos interessou, você que é jovem, que me escuta, às vezes nos aproximamos muito pelo que os nossos olhos veem, pelo que os nossos ouvidos ouvem, não é? Mas a palavra final sempre vem do Senhor. Se você não tiver aquele aval de Deus, se o Senhor acender uma luzinha vermelha, é melhor você obedecer e não ir. Não caia apenas no que os seus olhos te dizem, no que o seu coração ou sua carne está falando, porque isso é um grande erro que tem consequências muito dolorosas. Você quer um casamento feliz? Primeiro, veja se Deus dá a luz verde, sinal verde para você. Veja se os seus pais estão abençoando, se os seus pais estão de fato abençoando de acordo. E depois, veja se a sociedade como um todo, se as leis de Deus estão sendo cumpridas através deste relacionamento. Veja se está tudo ok. Primeiro, Deus. Segundo, a família. Terceiro, a sociedade, a organização. Se está tudo ok. Se está tudo certo com as leis dos homens. Amém? Então, nós vemos aqui que ele tinha essa missão maravilhosa, muito difícil. Mas ele não contava assim, claro que Deus era tudo que ele contava, mas ele sabia que ele também tinha que se preparar. Porque muita gente acha que contar só com Deus é não fazer nada, que não existe nenhuma parte nossa para fazer. Isso não é verdade. Todas as vezes que o Senhor nos dá uma missão, todas as vezes que há um desafio para nós, todas as vezes que o Senhor requerer algo de nós, todas as vezes que alguma pessoa, mesmo aqui na terra, ela requerer, ela esperar algo de nós, nós primeiro contamos com o Senhor, mas existe algo que nós vamos fazer. O impossível é para Deus, o possível é para nós. Deus faz a parte que não cabe a nós, mas existe uma parte que cabe a nós. Então, o servo, que aqui não diz o nome, mas nós sabemos que o servo era Eliezer, ele se preparou. Olha o que diz aqui no 24 de Gênesis, a partir do verso 10, diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia,
para a cidade de Naor. Então, o que eu quero dizer para você, não seja despreparado. Não seja despreparada. Todas as vezes que o Senhor requerer de nós uma missão, que alguém requerer de nós uma missão, não seja despreparada. Não seja distraído, irresponsável. Ah, eu vou fazer. Não, se eu fizer de qualquer jeito, tá bom. Ah, eu vou fazer de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer do ponto que eu sei que eu dou conta. Faça o seu melhor. Pense, calcule, planeje, faça tudo com preparação. Então, para aquela viagem, o servo Eliezer se sentou e buscou de Deus o que ele precisaria para aquela empreitada. A primeira coisa, ele foi lá e tomou 10 camelos. Por quê? Porque ele precisaria levar muitas coisas para aquela caminhada. Ele teria os dotes que ele teria que dar ao pai da noiva. Ele teria presentes para oferecer àquele lugar. Enfim, ele teria mantimentos, coisas para se manter junto com a sua, que ele não foi sozinho, ele foi com outras pessoas, ele não se aventurou sozinho naquela caminhada. Então, querido, ele tinha uma ordem do seu Senhor, ele tinha uma missão dada pelo seu Senhor e ele se preparou. Ele buscou todos os recursos que havia disponível para ele. A minha pergunta para você, para mim nesse dia: como temos nos preparado? Como temos nos preparados? Eu tenho certeza que Eliezer, ele orou, ele buscou ao Senhor, ele cumpriu toda aquela parte de busca espiritual. Ele fez isso, eu não tenho dúvida que ele fez isso. Ele buscou ardentemente o Senhor para ajudá-lo a ir com ele naquela empreitada. Mas ele também buscou os recursos disponíveis, porque ele precisaria. Ninguém sai de peito aberto de forma aventureira. Ninguém vai para uma missão de forma aventureira. Ah, o que vier é lucro, eu vou tentar, eu vou fazer minha parte, se não der, deu, se não deu, não deu. Não é assim o espírito de um guerreiro, de um servo leal, daquele que recebe uma missão. Ele sabia que ele estava recebendo uma missão do seu senhor Abraão, mas ele sabia que estava cooperando com todos os planos de Deus para a terra, para as descendências futuras. Ele sabia que o papel dele de servo não era aparentemente insignificante, ele era apenas um servo no meio de uma casa que tinha tantos servos, mas ele tomou aquela missão dele como a coisa mais importante que ele ia fazer em toda a sua vida. Quero perguntar para você essa manhã: a sua tarefa hoje que Deus te deu, que pode parecer insignificante, você está tomando como a tarefa mais importante da sua vida? Talvez você está criando os seus filhos. É apenas mais uma mãe no meio de milhares e milhares de mães nessa terra, mas você está tomando essa missão como a missão mais importante da sua vida, que você está cooperando com os planos de Deus para a terra, para essa nação, para o mundo, que o seu filho, vai ser alguém que Deus vai realmente usar muito nessa terra. Como que você está tomando essa missão que você tem hoje? Talvez hoje você é ajudante numa casa, numa família, como Eliezer era um ajudador do seu Senhor. E eu vou te dizer, você está tomando isso como a missão mais importante da sua vida? Porque se você for aprovado nisso,
o Senhor te recompensará por muitas outras coisas, talvez orações que você está buscando, enfim. Deus irá te abençoar porque você é um bom servo, bom e fiel. Aonde você está? Talvez fazendo uma coisa que para você é tão simples, mas para Deus não é. Será que você está cumprindo? Será que você tem a fidelidade de Abraão, de Eliezer com Abraão? Você tem essa fidelidade, essa lealdade, não é? Porque Abraão não tratava Eliezer simplesmente como um servo. Tinha ele como amigo da sua mais alta confiança. Será que essas pessoas que estão ao seu redor, que você está servindo, que Deus colocou ao seu redor, te tem como uma pessoa da mais alta confiança? Que lugar você tem ocupado? Que atitudes você tem tido para merecer a mais alta confiança das pessoas ao seu redor? Essa é a minha pergunta. Você com seu esposo, você com seus filhos, você com seus amigos, você com seus patrões. Você tem ocupado esse lugar da mais alta confiança das pessoas? Então essa é a meditação de hoje. Você tem se preparado para cumprir a sua missão? Porque Deus nos leva aos lugares, querido, e nada, absolutamente nada, é por acaso. Deus nos leva aos lugares. Deus nos coloca em lugares estratégicos. Há lugares que vamos permanecer por toda a vida, há lugares que vamos permanecer por muitos anos, há lugares que vamos permanecer por um breve tempo, mas tudo tem propósito. Tudo tem um propósito. Que sejamos aprovados nos lugares. Que você não seja uma pessoa despreparada. Que você não seja uma pessoa distraída com a sua missão. Que você entenda os lugares que você está. A rua que você está com seus vizinhos existe um propósito. Seus colegas de trabalho existe um propósito. Aonde você trabalha existe um propósito. Os filhos que Deus te deu, existe um propósito. O seu esposo, a sua família, existe um propósito. Para tudo existe um propósito. E tenha em cada passo da sua vida, em cada área da sua vida, como uma missão. Quem é nosso Senhor? O nosso Senhor é Deus. Jesus está olhando para nós. Se vamos ser fiéis, se vamos ser leais a Ele, em tudo que Ele nos der para fazer. O caminho, Ele nos dirige os passos, Ele nos orienta. Cabe a nós obedecer. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa meditação hoje. O que você tem feito? Lembre-se que todos os recursos que Eliezer precisou para essa missão, quem deu foi Deus. Quero dizer a você que toda missão que Deus te dá, Ele tem todos os recursos disponíveis para você executar ela. Ele jamais vai te dar uma missão que você não tenha os recursos disponíveis, que você não tenha a capacidade para executar. É você depender dele e buscar nele, que ele tem tudo. Falta paciência? Peça a Deus. Falta amor? Peça a Deus. Falta sabedoria? Peça a Deus. Falta força, coragem? Peça a Deus. Falta persistência? Peça a Deus. Tudo que você precisar, seja recursos espirituais ou materiais, para executar a sua missão, Deus tem disponível para você. Ah, mas eu não tenho. Então você está buscando em algum lugar errado, que não é em Deus. Ele é o seu Senhor. E Ele tem os celeiros cheios para você e para mim. Basta apenas irmos aos celeiros de Deus, do nosso Senhor,
do nosso Senhor. Não somos apenas servos dele, somos amigos. Temos acesso ao celeiro dele, disponível para nós. Tenho certeza que Abraão disse a ele: vá lá, pegue tudo o que você precisar para a sua missão, para a sua empreitada. É assim que vivemos nessa terra. O Senhor nos dá uma missão. Lembre-se que Eliezer era o servo mais velho da casa de Abraão. Vocês acham que quando Eliezer chegou ali tão jovem, Abraão já começou dando a ele grandes missões? Não. Talvez as missões eram muito simples, porque é assim que Deus começa conosco. Uma missão pequena hoje, outra missão amanhã. Somos aprovados hoje, amanhã seremos aprovados e depois. E as missões, elas vão ficando cada vez mais elaboradas, um pouco mais difíceis, um pouco mais, com dificuldades e desafios para nós. Mas estamos crescendo em Deus. Estamos crescendo na obediência ao nosso amigo e Senhor. Então, queridos, quando ele estava maduro na sua maturidade, ele recebeu a maior missão da sua vida: trazer uma esposa para Isaque. Que grande missão, meu Deus! Que grande missão! Essa missão não poderia ser dada a uma pessoa jovenzinha, inexperiente, inescrupulosa. Tinha que ser uma pessoa cheia de sabedoria, temor do Senhor, uma pessoa experimentada na vida, uma pessoa que já passou por muitas coisas, que sabia com certeza o que era um casamento, os desafios de um casamento. Uma pessoa que conhecia a Deus e sabe que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Sabia o que era lealdade, fidelidade, obediência, fé. Então, querido, se você está na maturidade, não pense que acabou. Talvez Eliezer estava ali velho, pensando: agora me resta aqui viver o resto dos meus dias desse jeitinho. Olha, eu quero dizer para você que pode estar começando agora a maior missão da sua vida. Amém? A maior missão da sua vida. Fica aqui a meditação de hoje. Pergunte a si mesma: você tem ido nos celeiros de Deus, do seu amigo e Senhor, buscar os recursos necessários para cumprir a sua missão? Você tem ido até lá? Você tem entendido a missão? E você tem, porque às vezes a gente não entende a missão. E aí vai no celeiro e fica pedindo uma coisa nada a ver. Às vezes estamos pedindo algo que não tem nada a ver com a missão que Deus deu para nós. Então é preciso entender a missão para buscar os recursos necessários. Pense nisso. Tudo vem de Deus, da orientação do Senhor, da instrução do Senhor. E Ele te dá. Imagina se ele entendesse a missão de forma errada, entendesse que era outro lugar que ele deveria ir, ele ia buscar coisas erradas, materiais errados, recursos errados, da forma errada, no tempo errado. Então, querida, entender a missão de Deus para nós, entender o propósito de Deus, entender a missão dada por Deus a nós, ela é fonte de sabedoria e poder. Que a hora que você entende, você tem muita chance de acertar o alvo. Você vai nos celeiros do seu amigo e Senhor, busca os recursos necessários e começa a sua empreitada. O Senhor estava indo com ele. Ele não estava sozinho. Nunca o Senhor vai nos dar uma missão e deixar a gente sozinho para lá. Não. Ele falou, ele prometeu que nunca nos deixaria. Estaria conosco por todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor verdadeiramente
Cuide do nosso coração em obediência e temor, que possamos estar muito livres para ouvir o que Deus tem a nos instruir. Que cale todas as outras vozes dentro de nós, voz da nossa alma, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios planos, e a gente ouça a voz do Senhor. Porque eu posso garantir a você, assim como Ele nos garante que o caminho dele é perfeito. O caminho dele é maravilhoso. É um caminho de bênçãos. Haverá desafios, sim. Haverá dores, sim. Haverá lágrimas, sim. Ele não prometeu um caminho fácil, mas ele prometeu estar conosco por todos os dias. E por ele estar conosco, ele toma o nosso fardo. Troca conosco, nos dá um fardo tão leve e leva o nosso pesado. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Medite na palavra do Senhor e coloque em prática.